As campanhas dos candidatos de Teresópolis para as próximas eleições municipais continuam se diversificando na tentativa de chegar até o eleitor. Mas o problema é que muitas vezes o candidato só consegue mesmo a antipatia e irritação com algumas abordagens. A mais recente é uma ligação em que é reproduzida uma mensagem gravada pedindo votos para um candidato. Muitos dos eleitores que recebem a ligação estranham pelo fato de ser um número diferente, com apenas 4 dígitos que trazem o número de urna do partido. Mais uma vez, as reclamações tomaram as redes sociais. Há queixas sobre a insistência das ligações, do horário em que são feitas e até de não ter havido uma consulta prévia sobre a autorização para receber esse tipo de propaganda. Essa insatisfação não foi manifestada apenas na internet, pois, de acordo com a Justiça Eleitoral, desde a semana passada foram recebidas dezenas de denúncias a respeito das ligações indesejadas. E, com isso, algumas medidas já estão sendo tomadas para coibir o abuso. Eu comecei a receber as denúncias na semana passada. Basicamente na sexta-feira eu comecei a receber denúncia, inclusive hoje eu recebi o telefonema do candidato, e o que está pecando nesse tipo de propaganda é que o candidato não está dando oportunidade do eleitor descadastrar essa ligação. Então o candidato vai ser notificado para interromper esse tipo de propaganda ou então adequar a propaganda ao descadastramento do eleitor. Outras reclamações recorrentes relatam que o candidato também está enviando cartas aos eleitores. Porém, esse procedimento não tem restrições, desde que sejam respeitadas algumas normas de padronização, pois será necessário prestar contas sobre a quantidade de material utilizada. Por carta não, é como se fosse um panfleto, né? O candidato ele pode ter um banco de dados, desde que esse banco de dados não seja comprado, ele pode ter um banco de dados, e ele manda essa proposta para o eleitor, tá certo? Quanto a isso, não tem problema nenhum, a não ser que o candidato observe, né, nessas cartas que estão sendo enviadas aos eleitores, a tiragem para futura prestação de contas.